Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de decisões de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e as Copas regionais também. Tivemos o Remo eliminado da Copa Verde, já tivemos outros clubes brasileiros que também estão encaminhando a sua eliminação das Copas internacionais. A gente vai falar sobre isso aqui no canal, mas vamos começar a conversar sobre os jogos de terça-feira. Sou Gabriel Todachi, é muito bem-vindo na Rede Contodado. Sempre trago análise dos principais clubes do futebol brasileiro para você. Bom, começando na terça-feira, o Botafogo venceu muito bem o Independente Petroleiro em casa por 3-0. Começou um pouco morno, com dificuldade de criação, mas logo, né, que era o favorito do confronto, conseguiu fazer os seus gols. Fez 1-0 com o Matheus Ponte, no segundo tempo ampliou com Montoro e Newton. O time só precisa, né, calibrar um pouco mais ali o pé para vencer mais tranquilamente seus jogos, né? Na reta final estava um pouco tenso, né, com as chances desperdiçadas, mas o time foi muito bem, conseguiu fazer o 3-0 e fazer essa boa vitória que tornou o time líder do seu grupo, né, o grupo E da Copa Sul-Americana, porque Caracas e Racing também empataram e facilitaram essa retomada do Botafogo para a liderança. Vai ter 2 jogos fora de casa nesse retorno da Copa Sul-Americana, então é importante fechar líder e agora depende apenas de si. O Botafogo precisa conquistar 5 pontinhos apenas, uma vitória e 2 empates, para garantir a primeira colocação, tá? Essa soma que a gente faz pensando para o time não precisar de outros resultados. Se quiser permanecer na segunda colocação, mais uma vitória garante o Botafogo classificado para os playoffs. Lembrando que na Copa Sul-Americana classificam primeiro, os primeiros colocados classificam direto para as oitavas de final e os segundos colocados enfrentam os terceiros colocados da Libertadores. Então vai ter esse playoff aí. Então o Botafogo classifica em primeiro, 5 pontos. Para classificar em segundo, 3 pontos já está garantido. Na Copa Sul-Americana também tivemos na terça-feira o empate do Santos com o São Lourenço na Argentina. 1-1. O São Lourenço na frente com o gol do Coelho, num gol estranho. Achei que o Brasão não teve a melhor decisão no lance. E aí o Gabriel conseguiu empatar 6 minutinhos depois para o Peixe numa boa trama ofensiva do Santos. Foi o melhor jogo do Neymar, né? Dá para falar isso. Dele com a camisa do Santos, conseguiu jogar muito bem, teve bastante espaço para criar, apesar de não ter conseguido converter nenhuma grande chance, tanto de finalização quanto de assistência, mas foi muito bem no jogo, com bastante movimentação. O primeiro tempo teve mais chances, esteve mais inspirado no jogo dos dois times, né? Os dois times criaram mais no primeiro tempo. No segundo tempo a coisa ficou um pouco mais truncada, mais lenta, com muitas faltas e até difícil de assistir, e acabou terminando empatado assim. O Santos, meus amigos, na somatória para classificar em primeiro lugar, né, diretamente, precisa somar 9 pontos. Já a segunda colocação, 5 pontos. Ou seja, o Santos precisa vencer todos os jogos do retorno para classificar em primeiro. Para classificar em segundo, 5 pontinhos. Um empate, 2 empates e uma vitória garantem um peixe nos playoffs da Copa Sul-Americana. Também na terça-feira tivemos Libertadores, né? O Cruzeiro recebeu o Boca Juniors e venceu por 1-0 o gol do Villarreal. Num jogo maluco, cara. Num jogo simplesmente, assim, maluco de ruim, né? O Boca não quis jogar, fez muito antijogo durante a partida inteira. Conivente, o árbitro foi, né? Conivente com esse tipo de atitude. Não achei correto, mas né, a arbitragem sul-americana favorece esse tipo de atitude dos times que não são brasileiros. Mas o Cruzeiro conseguiu se sobressair nesse jogo e vem mesmo assim vencer por 1-0 o gol do Villarreal. Foi melhor no duelo e mereceu, obviamente, essa vitória por 1-0. Né? Poderia ter feito até mais se tivesse tido mais jogo. O Cruzeiro, cara, precisa de 5 pontos para classificar. Na Libertadores eu somo o primeiro e segundo colocado, tá? Então é o mínimo para classificar, que seria a segunda colocação do Cruzeiro. Então o Cruzeiro precisa vencer, empatar 2 jogos para conseguir a classificação para a próxima fase da Libertadores. Fechando os jogos de terça-feira, na Colômbia, o São Paulo ficou no empate em 0-0 com o Milionários lá na Colômbia, pela Copa Sul-Americana. O jogo foi muito ruim, muito fraco, com poucas chances criadas dos dois times. Tivemos uma cabeçada do Milionários no segundo tempo, uma finalização meio torta do São Paulo na primeira etapa. Foi pouco, porque a gente espera tanto do São Paulo e do Milionários precisando ganhar em casa. O São Paulo, com esse resultado, precisa de 7 pontos para classificar em primeiro lugar, 2 jogos, vai ter os 2 jogos em casa do Morumbi, então essas 2 vitórias e um empate fora de casa. Terminar invicto, né, vencendo os 2 jogos em casa e também pontuando fora de casa, né, não perder. Se quiser classificar em segundo lugar, 3 pontinhos já garantem o São Paulo na segunda colocação do seu grupo da Copa Sul-Americana. Bom, vamos colocar aqui, ó, quarta-feira agora. Na quarta-feira, o Mirassol recebeu o Always Ready da Bolívia lá no Maião e venceu, não tão bem, mas venceu por 2-0. Vou explicar por que não tão bem. Fez 1-0 com o gol do Eduardo logo no comecinho do jogo, aos 10 minutos. E aí no segundo tempo, quando estava melhor na partida, melhor fisicamente, melhor de imposição também de chances criadas, acabou tendo um jogador expulso. João Vitor foi expulso de maneira infantil, juvenil. Né? O jogador do Bolívar fez um salseiro ali, passou para cima da bola um pouquinho, ele vem dar um rapa no jogador do Bolívar, do Always Ready, perdão, boliviano, e ainda vai tirar satisfação do cara, né? Vai cobrar o cara ali. Pô, ridículo esse tipo de atitude. Mirassol é estreante na Libertadores, tá chegando agora, tem que conquistar seu espaço ainda na competição. Mas ali, logo na sequência, acaba fazendo o segundo gol com o Alisson num contra-ataque muito bem puxado pelo Mirassol. E ali, nesse momento do segundo gol, foi importantíssimo pro Mirassol, porque o Always Ready ia crescer na partida, né? Nessa reta final, ia tentar ali fazer uma pressãozinha, apesar do jogo inteiro ter sido todo do Mirassol. Mas o gol foi importante para colocar números finais da partida, colocar panos quentes ali, e aí o time boliviano não conseguiu também crescer tanto na partida. Mas fica esse adendo. O Mirassol não pode ter esse cérebro de geleia numa Copa Libertadores, porque isso pode custar muito caro pro time na competição. O Mirassol precisa somar
mais 4 pontos para classificar para a próxima fase, que seria uma vitória e um empate. Lembrando que se o time terminar invicto, né, não perder os últimos jogos, pelo menos vencer um e não perder os outros dois, ainda tem um jogo em casa contra a LDU, classifica e pode ser uma classificação até em primeiro lugar do grupo. Mas vai depender, obviamente, dos resultados. Mas para classificar, 4 pontinhos já garante o Mirassol na próxima fase da Libertadores. Muito importante isso, viu? Falando de eliminação, o Remo perdeu, né? Foi eliminado da Copa Verde, mesmo vencendo o Galvez na última rodada por 2-1, porque perdeu no último jogo e acabou sendo eliminado. O Panagiotis fez o primeiro gol do jogo pro Remo, apesar do Remo ter saído perdendo com o gol do Leozinho do Galvez. Aí Panagiotis e Catarose viraram o jogo para o Remo, que fechou de forma digna, pelo menos, a sua participação na Copa Verde. Agora vai acompanhar o restante do torneio pelo sofá de casa. Na Copa Sul-Sudeste ainda tem mais um jogo, mas a Chapecoense encaminha sua classificação, vencendo por 2-1 o América Mineiro dentro de casa. Vai vencer, vai enfrentar o Operário na próxima rodada, mas saiu vencendo com o gol do Rubens, tomou um empate com o Pedro Paranhos no primeiro tempo ainda, e no segundo tempo o João bom centroavante, não, desculpa trocadilho com o nome, mas um bom centroavante, acabou fazendo o gol da vitória da Chapecoense na partida. Deixa eu pegar aqui a tabela rapidinho. A Chape é a segunda colocada do seu grupo, tem 10 pontos, e o Novo Horizontino é o terceiro com 8. Se a Chape conseguir um empate ou até mesmo uma vitória, obviamente já garante a sua classificação, mas um empatezinho já garante ali o time, pelo menos, na zona de classificação da Copa Sul-Sudeste. Obviamente a gente espera que a Chapecoense vença o último jogo contra o Operário fora de casa. É clássico clássico sulista, né? Porque a Chapecoense é de Santa Catarina. Perdão pelo esse equívoco. Mas, vamos voltar aqui para a Libertadores, porque o Palmeiras empatou fora de casa o São Lourenço, né? Ainda não venceu na competição fora de casa. Lembrando que o Palmeiras está a 4 jogos sem vencer, somando os resultados do ano passado, quando perdeu para a LDU, perdeu para o Flamengo no Peru, e depois empatou contra o Júnior Barranquilla na Colômbia, e empatou agora contra o São Lourenço também no Paraguai. Isso complicou um pouquinho pro Palmeiras no seu grupo, tá? Porque é o seguinte, o Palmeiras teve a primeira colocação tomada pelo Sporting Cristal, próximo adversário do Palmeiras semana que vem, que fora de casa, inclusive, vai jogar no Peru. E o Palmeiras soma 5 pontos apenas na competição. 5 pontos. Para o Palmeiras conseguir a classificação, precisará somar, no mínimo, mais 5 pontos. Lembrando que o Palmeiras ainda tem 2 jogos em casa, né? Então, se vencer os 2, soma até 6 pontos, né? Mais pontos do que a gente estimou aqui já. Mas, obviamente, que o torcedor espera muito mais desse elenco, né? O Palmeiras, inclusive, nesse jogo contra o São Lourenço, nem mereceu tomar o gol. Né? O Palmeiras dominava a partida, conseguia controlar o jogo, fez 1-0 com o gol do Arias no primeiro tempo, foi melhor no primeiro tempo, teve mais oportunidades, mais controle de jogo. No segundo tempo, quando o São Lourenço o Cerro Porteño, perdão, começou a crescer no jogo, acabou levando o gol contra do Carlos Miguel, que a bola bate na trave, nas costas dele e vai morrer no gol. É uma infelicidade que, infelizmente, acabou pagando o preço com esse empate fora de casa. Depois ficou muito tarde para o Palmeiras conseguir uma pressão, até conseguiu, mas o goleiro do Cerro foi muito bem, fez uma excelente defesa na reta final, um milagre mesmo, e aí deu números finais da partida nesse 1-1 para o Palmeiras, que volto a repetir, um péssimo resultado para o Palmeiras, porque precisava ganhar, precisava vencer para conseguir ter uma tranquilidade, inclusive nos jogos em casa, onde poderia até poupar alguns jogadores, mas agora vai ter que entrar com força máxima no próximo jogo lá no Peru contra o Sporting Cristal, até para tirar esse estigma de 4 jogos sem vencer fora de casa na competição da Libertadores. O Flamengo também foi visitar o Estudiantes e também voltou com o empate, o mesmo esquema do Palmeiras. Fez o gol no mesmo minuto que o Palmeiras fez o gol aos 33 minutos do primeiro tempo com o Arias, o Flamengo fez aos 33 com o Luiz Araújo, e aí no segundo tempo acabou levando o gol de empate. O Flamengo levou o gol de empate do Carrilho, num bate-rebate, a bola entrou completamente com o Rossi, não entrou, enfim, né, foi um pecado realmente o Flamengo ter sofrido esse empate, assim como o Palmeiras, mas fica esse resultado. O Flamengo precisa de 4 pontinhos, 1 ponto a menos do que o Palmeiras para garantir a classificação. Os dois times têm 2 jogos agora em casa nesse retorno da fase de grupos. Então tem tudo para classificar, só que fica esse desapontamento. Óbvio que assim, o Flamengo não posso dizer que foi garfado na Argentina, porque eu acho que, aliás, vamos fazer um adendo. O Palmeiras jogar com um gramado no mínimo 4 metros menor do que as recomendações da FIFA é absurdo, né? É prova que aqui no futebol sul-americano tudo pode, a menos que seja fora do país. Se for aqui no Brasil, nada pode, tu tem que seguir a regra certinho. Fora do país tem que ser essa lambança que a Conmebol permite. Mas, voltando rapidinho, a arbitragem também de Estudiantes e Flamengo também foi ridícula. No mínimo, tinha ali que ter tido mais um expulso no jogo. Não, um expulso no jogo que não teve, do Estudiantes. O pênalti em cima do Real, realmente concordo que não foi nada. A expulsão também que foi em cima do Real, também concordo que não foi tanto, apesar de entender, se fosse no Brasil seria para expulsão, mas eu acho que não foi um lance assim tão claro quanto foi aquela entrada caçolada em cima do Bruno Henrique, que aquilo ali sim merecia expulsão e seria até mesmo o segundo cartão amarelo, porque o cara já tinha cartão amarelo. Mas o árbitro sequer deu amarelo e o jogador completou os 90 minutos ali com a camisa do Estudiantes. Mas um empate ruim pro Flamengo, porque deixa de já encaminhar uma classificação e também, assim como o Palmeiras, ficar um pouco mais tranquilo nesse retorno, vai ter que jogar com força máxima, pelo menos em alguns jogos, assim como o Palmeiras também vai ter que jogar com força máxima nos seus jogos da Libertadores ainda que restam. Na quarta, o Grêmio também empatou fora de casa contra o Palestino, porque o Carlos Vinícius quis, né? Porque teve 3 pênaltis para bater, num lance só, né? O árbitro mandou voltar todas as cobranças.
e desperdiçou as 3. Né? Impressionante. O goleiro pegou as 3 cobranças. No segundo tempo, já teve um gol dele que foi anulado. Então não era a noite do Carlos Vinícius mesmo. O Grêmio agora precisa somar 9 pontos para classificar em primeiro, ou 5 para classificar na segunda colocação do seu grupo. Mas foi um jogo morno do Grêmio. Acho que faltou realmente essa vontade de vencer. Acho que os 3 pênaltis do Carlos Vinícius deram uma brochada no time que não conseguiu desempenhar bem lá no Chile. Quem não conseguiu desempenhar bem também foi o Atlético Mineiro, que perdeu para o Cienciano por 1-0, gol do Bandeira, num jogo, mais uma vez, ruim do Galo. Né? O Galo não consegue jogar bem, desde o começo do ano estou falando isso. Mas nada que seja ruim que não possa piorar, né? O Galo agora está na última posição do seu grupo, não consegue jogar bem, não tem nenhuma esperança de que o time consiga a classificação, porque o Atlético precisa conquistar 9 pontos para classificar em primeiro, ou 7 para classificar em segundo. Ou seja, 2 vitórias, tem que já atingir 2 vitórias nos últimos 3 jogos e conquistar um pontinho de bandeja, na raça. Então vai ter que ser assim esse retorno do Atlético e assim, pouca esperança, viu? Porque o Cienciano joga muito bem e conseguiu em diversos momentos na partida ser muito melhor do que o Atlético no jogo, dominar realmente o confronto. O último jogo da quarta-feira foi o Confiança 2 e Vitória também 2. Renzo Lopes e Eric fizeram os gols do Vitória. Gabriel Zeca e Iago fizeram os gols do Confiança na partida. Esse jogo encaminhou a classificação dos dois. O Confiança classificou no seu grupo, o Vitória classificou no dele. O Vitória vai enfrentar o Ceará na próxima fase da Copa do Nordeste, um jogo único dentro de casa. Com um jogo complicado, porque o Ceará joga muito bem. E assim, cara, não acho que o Vitória tenha jogado tão bem. Assim, foi um jogo legal de assistir, mas faltou domínio. Era a última rodada do grupo, né? A Vitória com o empate já se classificava, como aconteceu. Então acho que fica esse adendo só. Mas assim, já estava classificado, era só realmente protocolar esse 1 ponto conquistado contra o Confiança lá em Sergipe. Bom, vamos conversar agora sobre os jogos de quinta. Que aí a gente já teve um agravamento um pouquinho aí na Libertadores. Começando logo com ele, né? O Bolívar venceu o Fluminense lá na Bolívia por 2-0. 2 gols do Robson Matheus, um no primeiro, outro no segundo tempo. E agora o Fluminense precisa de, no mínimo, 9 pontos para classificar. São 3 vitórias nos últimos 3 jogos que o Fluminense precisa ter. É óbvio que também vai ter 2 jogos dentro de casa nesse retorno. É favorito, tá? Vai conquistar esses 6 pontos. Agora, fora de casa, vai ter que vencer. E assim, o Fluminense se tornou frangalhos, né? Migalhas, depois daquela mudança de mando de campo, de jogo, de data, pro jogo do Flamengo. Depois daquilo, não jogou mais bem. Esqueceu como joga futebol. Para mim, era um dos melhores futebols do país e hoje em dia não consegue desempenhar essa qualidade. Mas consegue, acho que tem tudo para conseguir, obviamente, essa vitória fora de casa e essas 2 vitórias também em casa na Libertadores. Mas vai precisar desempenhar bem o futebol, né? Coisa que não tá acontecendo. O Bolívar, né, inclusive, já até passou o Fluminense na tabela, que o Bolívar não tinha uma vitória, vence agora o Fluminense dentro de casa. O Vasco tá numa maré boa. Venceu por 3-0 o Olímpia dentro de casa, um jogo mais pesado, mais difícil. Vence muito bem por 3-0, fez o gol no primeiro tempo com o Bruno Rodrigues, ampliou no segundo tempo em relâmpago, né, com o Nuno Moreira e Adson. E numa grande partida do Adson, né? Deu 2 assistências e ainda fez um gol. Foi a maior nota do SofaScore do Vasco no jogo. Mas foi muito bem. Né? Consegue essa excelente vitória dentro de casa. O Vasco agora precisa de somar 7 pontos para classificar em primeiro ou 5 para classificar na segunda colocação. E tem tudo para conquistar esses 7 pontos, tá? Lembrando que tem mais um jogo só em casa. Vai precisar ali vencer 2 jogos. Um jogo em casa, um jogo fora e pontuar, provavelmente contra o Olímpia lá no Paraguai, que vai ser um jogo mais duro, mais difícil pro Vasco da Gama. Mas se jogar como jogou hoje, tem grandes chances de avançar para a próxima fase. Quem já tá garantido, já avançou, é o Corinthians. Antes de fechar o jogo, eu tava já contando aqui, o Corinthians precisava só de 3 pontos para garantir a classificação. Já garantiu os 3 pontos, já tá classificado para a próxima fase. Vence muito bem o Peñarol dentro de casa por 2-0. Gustavo Henrique e Lingard fizeram os gols do Timão. Vai precisar, obviamente, vencer os jogos agora para garantir a primeira colocação no seu grupo contra a Platense. Mas nem Peñarol e nem a América de Cali podem aplicar alguma dificuldade para o Corinthians nesses últimos 3 jogos. O Corinthians foi beneficiado por uma tabela que colocou ele em 2 jogos dentro de casa primeiro, então ele já conseguiu esses 6 pontos, mas é verdade que o time venceu fora de casa a Platense lá na Argentina por 2-0, se eu não me engano. Venceu muito bem lá e venceu os jogos em casa, que era a mínima obrigação do time. Então já encaminha uma classificação, mas tem os 2 jogos fora de casa agora para definir se fica em primeiro ou segundo do seu grupo, e dependendo, né, quem vai enfrentar nas oitavas de final da Libertadores também. Vamos falar agora do próximo jogo, que é o último jogo, né? Que é o Bragantino e River Plate. O Bragantino desperdiçou uma chance de também ter uma vida um pouco mais tranquila no próximo turno e perde pro River Plate por 1-0 o gol do Martinez, quarta, que fez gol na quinta. Eu tinha que fazer esse trocadilho, desculpa. Mas fez o gol na quinta e garantiu o River Plate aí, pelo menos na zona de classificação da Sul-Americana. O Bragantino é o seguinte, precisa de 9 pontos para classificar, ou em primeiro ou em segundo. Vai precisar vencer os 3 últimos jogos para classificar. Complicou muito a vida do Massa Bruta, que assim, vai ter Caracas na Venezuela não, perdão, são Caracas em casa, mas vai ter o Blooming fora de casa da Bolívia e o River Plate fora de casa também para conseguir esses 3 pontos. Vai ter que vencer todos os 3 jogos para estar garantido na próxima fase da Copa Sul-Americana. É isso, meus queridos, o vídeo de hoje. Obrigado por ficarem até aqui no vídeo. Já tem vídeo, tô fazendo um vídeo de shorts, então vai lá assistir, dar uma moralzinha e é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.